Muito boa noite a todos, começando aqui mais um vídeo no canal Resenha do JP. Eu sou o João e vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Eu quero falar do jogo que acabou de acabar, Vasco e Bahia, 3-2 pro Vasco, jogaço em São Januário. E é um jogo muito importante, por mais que seja uma partida de meio de tabela, eu vou explicar aqui no vídeo, vocês vão entender o quão importante, qual o tamanho do peso desse jogo, se tratando de Libertadores em 2025 e se tratando de três times, tá? Eu tenho o Galo nesse meio também, mas três times que eu vou falar muito ao longo do vídeo, que é o Cruzeiro, o Bahia e o Vasco, que precisam mais do que nunca dessa vaga em Libertadores. Então, eu vou falar muito sobre isso no vídeo, vou explicar uma linha inteira de raciocínio para vocês entenderem a importância desse jogo, que foi um jogaço, tá? Vou analisar o jogo também. Mas antes eu só quero pedir para você que está chegando aí, deixar seu like e se inscrever no canal se não for inscrito, que você não custa nada para você, rapidinho, e você me ajuda muito, beleza? E eu sei que você vai curtir o vídeo, vai curtir o conteúdo, então você não vai se arrepender. Então bora lá dar um panorama geral desse jogo. 3-2 pro Vasco, uma partidaça. O Bahia começa, por incrível que pareça, o inicinho do jogo até melhor do que o Vasco em São Januário, só que aí o Vasco começa a encaixar alguns contra-ataques. O goleiro do Bahia, inclusive, já dava alguns sinais que ele não estava conseguindo encaixar a bola. O Vasco já tinha tido algumas chances ali na sobra da bola. E assim o Vasco consegue seu primeiro gol no chute do Puma. O Emerson Rodrigues sobra para fazer o gol no rebote. E aí depois brilha a estrela de Payet. O Payet que é um craque. Já falei sobre o Memphis Depay. Vou falar a mesma coisa sobre o Payet. Não necessariamente esses caras a gente precisa entender que não necessariamente eles vão todo jogo entregar muito e destruir igual. O Payet, obviamente, não entregou no futebol brasileiro, não é que ele jogou mal, mas não entregou talvez o que se esperasse do Payet das antigas, enfim. Talvez ele não tenha tido a constância que se esperasse dele sempre. A própria torcida do Vasco estava pegando um pouco no pé dele. Mas quando esses caras vêm pra cá e esses caras que são muito acima da média, mesmo que eles não tenham constância, mesmo que eles não entreguem o esperado durante um grande período de tempo, um período consecutivo de jogos, eventualmente eles vão ter atuações como essa do Payet, igual o Depay teve recentemente um golaço que fez pelo Corinthians, porque esses caras são muito acima da média. Eu não tô falando que Depay e Payet não jogam bem e não, principalmente o Depay que acabou de chegar, não vai dar certo. Eu tô querendo olhar o outro lado da moeda. Eu tô querendo dizer que esses caras são tão acima da média que mesmo quando eles não tiverem boa fase, esses caras vão ter atuações como essa que o Payet teve hoje, fazer golaços, porque eles são tecnicamente muito acima da média e eu acho que esse é o caso do Payet. Num jogo como esse, o cara chega e define a partida. Então aí brilha, né, depois desse primeiro gol, a estrela do Payet, ele faz de pênalti o 2-0 pro Vasco e depois o 3-0 num golaço, uma bomba, né, de fora da área. E aí eu pensei, resolvido o jogo, o Vasco vai golear, o Vasco teve até uma chance de abrir o quarto gol. Eu imaginei, o Vasco vai golear, o Vasco não vai ter muitos problemas em ganhar do Bahia. E tudo bem, vai seguir normal. O Vasco vai entrar de vez na briga pela Libertadores. Só que o Vasco vive uma situação muito complicada. No geral, tá? Todo jogo o Vasco parece que tem um medo para jogar, principalmente depois de que foi eliminado da Copa do Brasil, depois daquele 3-0 pro São Paulo, porque o Vasco vinha numa temporada muito consistente, uma temporada muito superior ao que o Vasco vinha acostumando a fazer, né? Temporada de briga contra rebaixamento, de Série B. O Vasco vinha na temporada muito superior. Só que vai acontecendo as coisas com o Vasco que vai abalando a confiança. O Vasco estava à frente do Galo, por exemplo, que o Vasco passou o Galo hoje, né? O Vasco reassumiu a nona colocação. Mas o Vasco passou boa parte do campeonato à frente. Aí começou a balançar no brasileiro, foi perdendo posições, perdendo pontos, parecia que foi se afastando do G6, depositou todas as fichas numa Copa do Brasil, que era uma oportunidade de título em meio ao caos que o Vasco vivia, então depositou as fichas e acabou eliminado. Então o Vasco vinha com um déficit de confiança muito grande. O Vasco, vale lembrar que antes de ser eliminado da Copa do Brasil para o Galo, toma um 3-0 para o São Paulo com o time titular. O Vasco vinha de oscilações e a confiança do Vasco estava muito abalada. Então, mesmo com 3-0, até na transmissão chegaram a comentar, parecia que o Vasco estava com medo ainda do jogo. E logo no primeiro tempo ainda, o Rogério Ceni
tira, se eu não me engano, o Jean Lucas para colocar o Luciano Rodrigues. E essa alteração dá muito certo, tá? Eu achei na hora meio loucura ali, mas realmente você tá tomando 3-0, você não pode esperar muito para mexer, não tem como você querer postergar, e o Rogério Ceni fez bem, e ele diminui no primeiro tempo, que era o necessário, tá? O Bahia não podia ir pro intervalo com 3 gols de desvantagem se quisesse sonhar com empate. Então era necessário para voltar o Bahia para a partida. E ele conseguiu. O Bahia diminui, depois no segundo tempo diminui mais um pouco o prejuízo e tem nos acréscimos do segundo tempo a oportunidade de ouro para definir a partida. O Léo Jardim faz uma grande defesa e ainda assim, me falha a memória agora quem foi o jogador do Bahia, mas que perde um gol dentro da pequena área sem goleiro no rebote. Então o Bahia poderia ter empatado essa partida e que seria um empate maiúsculo para o Bahia, tá? Dadas as pontuações dos times que brigam por Copa Libertadores na tabela. E por que isso, tá? Por que é tão importante pro Vasco essa vitória? Por que é tão preocupante pro Bahia? Porque agora, hoje, a situação de momento da tabela é: o Bahia é o sétimo, com 46 pontos, e o Vasco é o nono, com 43. Então a gente tem é, alguns times que ainda postulam vaga em Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Esses times, para mim, são o Bahia, logicamente, que é o sétimo, o Cruzeiro, que é o oitavo, com 44 pontos, o nono, que agora é o Vasco, com seus 43, e o Galo, né, que está em décimo com 41 e tem um jogo a menos do que esses demais times, né? Então, 41 com possibilidade de ir a 44 e igualar a pontuação do Cruzeiro. Mas por que eu falo desses 4 times? Talvez um Grêmio que tem 38, mas já acho mais difícil. Eu trago esses 4 times porque pra mim o G6 já tá definido. Eu acho que óbvio, tudo pode acontecer, mas eu acho que o Inter tá jogando muito bem, o São Paulo já tá numa prateleira acima dentro do Campeonato Brasileiro. Então pra mim o G6 já tá definido. Só que a gente sabe que um G7 ou G8 vai acontecer. Pelo menos um G7, então talvez seja uma vaga para esses 4 times, sendo que o Galo pode não ser um dos postulantes a essa vaga, porque ele pode conseguir ela por outros meios, né? O Galo joga uma final, na verdade, de Copa do Brasil e uma possível final de Libertadores, vai definir amanhã contra o River Plate. Mas pode ser que seja uma vaga para esses 4 times, uma vaga para 3, 2 vagas para 4, né? Em caso do Galo perder a Libertadores, a Copa do Brasil pode vir a abrir um G8. Então, enfim, tem todo um cenário que pode acontecer, mas é muito possível que esses 4 times sejam os postulantes a vagas pelo Campeonato Brasileiro. E aí, nessa circunstância toda, nessa maluquice toda, o Bahia perde a chance de ouro. Mesmo com o empate, tá? Igual o Bahia consegue um empate heróico contra o Cruzeiro, que é um adversário direto, e que já foi muito importante. Se o Bahia busca esse empate hoje, o Bahia estaria se garantindo ali no degrau de cima, meio que fechando o G7, o Bahia perde essa chance e agora o Vasco cola, o Vasco volta para a briga e vai embolar muito essa briga de Libertadores. Porque a gente está falando de um Vasco que agora só tem o Campeonato Brasileiro e que está acreditando na Libertadores. Vale lembrar que o Vasco faz uma temporada muito sólida, eu já falei sobre isso, quando a gente tá pegando as temporadas recentes do Vasco, que são temporadas de briga contra rebaixamento, temporadas até de Série B. Só que se a temporada muito sólida acaba numa vaga na Copa Sul-Americana, ela acaba quase parecida em termos de balanço final com a temporada de briga contra o rebaixamento, que você evita o rebaixamento. É lógico, a sensação que fica é outra. O torcedor está muito mais contente com o time. Mas em termos de premiação final, é quase a mesma coisa. O Vasco, ano passado, acabou não indo para a Sul-Americana porque ficou na única posição do campeonato em que você não é nem rebaixado, mas nem vai para a Sul-Americana. Hoje se banalizou a ida para a Copa Sul-Americana porque se banalizou, entre aspas, né, a ida para a Libertadores também. São muitos clubes que vão para a Libertadores, o que acaba abrindo muitas vagas para a Sul-Americana e times que quase são rebaixados no campeonato, como é o caso do próprio Cruzeiro, inclusive, que hoje é semifinalista da Sul-Americana, o próprio Corinthians, que é semifinalista de Sul-Americana também, que ano passado quase foram rebaixados e hoje estão postulando o título da Sul-Americana. Então, se o Vasco acaba essa temporada, que foi uma temporada positiva para o Vasco, se tratando de um recorte recente, com vaga na Sul-Americana, eu não acho que seria o prêmio merecido. Eu acho que o Vasco merece um retorno
a Libertadores. Assim como sonha o Cruzeiro, que começa a temporada voando, começa a temporada brigando entre os melhores times do campeonato, e o Bahia, que também começa a temporada nessa pegada do Cruzeiro. Então, esses três times não querem prêmio de consolação. Sul-Americana, por mais que a temporada de Cruzeiro, Vasco e Bahia não seja brilhante de ser campeão ou algo do tipo, a gente está falando de três times que têm um recorte recente muito negativo, tá? A gente está falando de um Vasco que subia e descia com relação à Série B, lutava para se manter na Série A, um Cruzeiro que passou 3 anos na Série B e um ano brigando contra o rebaixamento na sua volta à Série A, um Bahia também que oscilou entre Série B e Série A. Então, Sul-Americana, dada a temporada que eles fizeram brigando na parte de cima, o Vasco postulando o título de Copa do Brasil, Sul-Americana seria um prêmio de consolação, entendeu? Esses times querem a Libertadores, eles têm a ambição de voltar a disputar a Libertadores, de poder disputar uma Libertadores de novo. E por isso essa vitória do Vasco é tão importante, porque recoloca o Vasco nessa briga. O Vasco, quando sai fora da Copa do Brasil, fica abalado, precisa de vitórias imediatas, um time com medo, um time pressionado para jogar. E essa vitória é muito importante por isso. Recoloca o Vasco na condição de sonhar com sua volta para a Libertadores. E esses times têm ainda de adversário ali o Galo, só que o Galo vive um outro contexto, porque o Galo joga uma final de Copa do Brasil agora, o Galo vai ter uma semifinal amanhã contra o River muito encaminhada para uma possível classificação para a final de Libertadores, então o Galo vive um outro cenário que acaba, por mais que o time do Galo seja superior ao desses outros postulantes, o Galo vive um outro cenário que acaba por deixar esses times favorecidos no Campeonato Brasileiro para poder brigar por essa vaga. Primeiramente porque um possível título do Galo e nesses campeonatos já tira o Galo como postulante dentro do Brasileiro, porque o Galo já estaria classificado, né, para a Libertadores. E segundo, que o Galo vai ter uma semifinal de Libertadores amanhã, que se classificar para a final, só no dia 30 de novembro o Galo faz o jogo da final. Então o Galo vai ter muito tempo de Campeonato Brasileiro, onde o Campeonato Brasileiro não vai ser a prioridade. Onde, mesmo que exista uma necessidade de se preparar para um possível desastre numa final, caso não vença a final de Copa do Brasil, o Galo não pode pensar que já ganhou a da Libertadores, então teria que se preparar, tentar buscar a vaga pelo Brasileiro, mas mesmo que exista essa necessidade, você tá na final de Libertadores, sua cabeça tá toda lá. A partir do momento que você não briga por título brasileiro, mas é diferente do Botafogo, tá? O Botafogo vai pra final da Libertadores, mas tá com a mente no brasileiro, porque é o líder do campeonato. O Galo não, o Galo é o 10º do brasileiro. Então se o Galo confirma amanhã uma classificação pra final de Libertadores, tendo 2 jogos de final de Copa do Brasil pra fazer agora, o Campeonato Brasileiro não vai ser prioridade nenhuma pro Galo. Então são 3 times, Bahia, Vasco e Cruzeiro, que postulam para uma vaga de Libertadores, que querem uma vaga na Libertadores, um retorno na Libertadores, e que fizeram temporadas que, por mais que não sejam brilhantes, em algum momento eles sentiram o gosto de voltaremos para a Libertadores, sentiram o gosto de esse ano é melhor, esse ano nós subimos um degrau em relação àquele sofrimento que existia antes. Então é muito cruel, tá? A Sul-Americana é prêmio de consolação por isso. Porque o sofrimento, por exemplo, o Cruzeiro passou sofrimento no ano passado, o Corinthians passou sofrimento no ano passado e todos conseguiram a classificação para a Copa Sul-Americana. Então você passa um ano muito superior àquele ano tenebroso, aquela coisa que ninguém quer lembrar e acaba com o mesmo prêmio no fim do ano, entendeu? É mais ou menos essa a linha de raciocínio de por que essa vaga é tão importante, voltando agora para o jogo de Vasco e Bahia, porque esse jogo é tão importante. Porque agora o Vasco é de fato um time que está ali na briga, o Vasco passa o Galo na tabela, o Vasco encosta a 1 ponto do Cruzeiro, 3 pontos do Bahia, vence um confronto direto nessa briga, e agora o Vasco de fato está sonhando com sua vaga em Libertadores. Eu diria que quase que em pé de igualdade, tá? Eu diria que entre esses 3 times aí, não existe um favorito necessariamente, ambos não, né? Todos estão oscilando muito. O Cruzeiro talvez no momento seja o que mais oscile, mas talvez seja o que tem um time mais organizado também, apesar do momento que é muito negativo. Então, enfim, eu acho que não existe um favorito entre esses 3 times, mas o Vasco de fato entrou para a briga. Se o Bahia ganha,
praticamente que o Bahia se garante esse sétimo, o Cruzeiro teria que ou ganhar uma Copa Sul-Americana, que talvez seja ainda o principal alvo do Cruzeiro, mas caso deixe escapar essa Sul-Americana, o Cruzeiro teria que torcer para a abertura de uma vaga de G8 e o Vasco estaria praticamente descartado dessa Libertadores. Então essa vitória de confronto direto reabre a disputa no Campeonato Brasileiro. Todos os 4 times, eu tô tirando o Galo dessa porque eu acho que o Galo tem um foco agora diferente dos outros, mas assim, todos os 4 times agora para mim, até contando o Galo também, tirando o fato de Copas, de tudo, Galo, Cruzeiro, Bahia e Vasco, agora estão praticamente em pé de igualdade dentro de Campeonato Brasileiro para brigar por ou uma vaga ou 2 vagas de G7 ou G8 para a Libertadores de 2025, graças a essa vitória do Vasco. Então, além do jogaço, além do contexto, o Vasco abre 3-0, show de Payet, que é uma estrela, que é um cara que estava sendo contestado, né? Tudo isso entra na balança. Aí o Bahia vai lá, diminui, faz 2 gols, o jogo começa a pegar fogo, o Bahia erra gol dentro da pequena área, sem goleiro, enfim. Além do contexto do jogaço, né, que foi em São Januário, tem o contexto de campeonato que a gente sempre despreza o meio de tabela. Não, o meio de tabela, quem não quer nada com a dureza mais, mas ali é o meio de tabela que é onde o pau tá quebrando de fato. Porque eu diria que o meio de cima da tabela talvez seja onde não tem tanta disputa mais. Você fala um São Paulo, um Inter, o próprio Fortaleza, Flamengo, tal. Pode sonhar, em algum momento pode sonhar em ser campeão ainda se os outros times vacilarem muito. Mas esses times já estão ali, vamos para a Libertadores e é isso. O Palmeiras e o Botafogo brigando pelo título e esses times, tipo, garantimos nossa Libertadores. É só fazer o feijão com arroz agora. Mas ali, entre o sétimo e o décimo, é onde o pau tá quebrando ainda, porque todo mundo quer se garantir na Libertadores em 2025 por esses N motivos que eu falei, tá? E eu ainda nem falei muito do Galo, que se eventualmente conseguir perder a final de Copa do Brasil, uma possível final de Libertadores, aí aumenta ainda mais o desespero e a necessidade também para o Galo se classificar para a Libertadores do ano que vem pelo Brasileirão, porque seria trágico, né, não ir para a Libertadores e acabar na Sul-Americana depois de disputar uma ou 2 finais, né, de Copa no ano. Então, é um time que também está ali no meio dessa confusão. Então, todos os times têm seus motivos, suas necessidades, seus sonhos de estar na Libertadores e vai pegar fogo agora muito em função desse jogo, tá? Então, por isso que eu acho que é um jogo tão importante, tão relevante, que reacende essa chama aí no Campeonato Brasileiro. Quero saber de você também sua opinião, o que você achou do jogo, da partida. Quero saber. Deixa tudo aí nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Um abração para todos. Quero pedir seu like, né, antes de fechar o vídeo. Reforçar a importância do seu like, da sua inscrição, se não for inscrito, e desejar uma boa noite aí. Valeu!